Excepcional dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mecanismos de enfrentamento. Essa é a palavra-chave que eu achei hoje. Mecanismos de enfrentamento são quando a gente é relacionado com estresse, tá? Quando a gente está numa situação de estresse, uma situação que não é confortável pra gente, uma situação que nos demanda ali um gás de adrenalina, o nosso cérebro ativa um mecanismo de enfrentamento desse estresse. Porque quando ele ativa esse mecanismo de enfrentamento, ele te proporciona uma melhora. O nome é bem bom, né? Enfrentamento. Ele te proporciona uma melhora nesse estado de estresse para que você consiga agir sobre o fato, né? Só que cada pessoa tem um tipo de mecanismo de enfrentamento diferente que pode ser saudável ou não saudável. Então, o mecanismo de enfrentamento é bem diferente de uma pessoa para outra. Algumas pessoas, num nível de estresse, pode buscar fazer uma corrida, por exemplo. E outros podem buscar acender um cigarro, né? Então, assim, esse caminho, esse percurso que a pessoa segue entre uma coisa e outra é um ponto de estudo muito grande dentro da psicoterapia, porque dependendo de qual rumo que a pessoa segue, ela pode ir para uma melhora desses estados de estresse ou para um efeito rebote muito grande, né? Ou por uma depressão, ou para um estado de até de colapso mental. Então, por isso que eu achei tanta coisa sobre o assunto hoje de manhã, que eu achei o nome, né, certo? Eu já sabia que existia esse mecanismo, mas não sabia qual que era o nome dele. E em inglês ele se chama coping. Eu ainda vou descobrir por quê, mas ele se chama coping. E por que é importante a gente saber os nossos mecanismos de enfrentamento? Porque isso permite a gente, e isso precisa que a gente tenha um autoconhecimento para a gente conhecer o mecanismo de enfrentamento, porque na hora a gente percebe que a gente está passando por um estado de estresse. E se a gente, naquele momento que a gente ativa o mecanismo de enfrentamento, está passando por um momento de estresse, a gente pode reconhecer o que nos estressa e a gente pode evitar esses gatilhos de estresse, evitando a situação, evitando o ambiente, evitando aquelas pessoas, evitando aquela situação como um todo. Porque se aquilo me causa estresse, ou eu me adapto com aquela situação porque não tem como mudar, aí eu começo a pensar de uma forma diferente sobre aquilo, porque isso não vai mais me causar estresse, ou eu fujo desse ambiente, eu fujo dessas pessoas, eu fujo dessas situações porque eu posso mudar esse problema. Então, ou você vai para um nível de mudança da situação, ou se você não consegue mudar a situação, você muda os seus pensamentos sobre ela, porque daí isso não vai te causar problema e isso não vai fazer você acionar os mecanismos de enfrentamento. Porque, apesar de ser uma adaptação do seu sistema nervoso para você enfrentar um estresse, se você ficar usando o tempo todo isso te desgasta. Então, é por isso que é tão importante a gente entender os mecanismos de enfrentamento, porque a gente pode perceber quando que a gente está usando eles, porque não é uma coisa que a gente percebe naturalmente, né? A gente vai aos poucos percebendo que aquilo é um mecanismo de enfrentamento. Então vamos para uma teoria básica aqui, porque eu achei umas situações assim. Tem pessoas que no mecanismo de enfrentamento usam do confronto, do ataque, né? Responsabilizando o outro pela situação, né? Então você ataca a pessoa, você já tira toda a culpa de você, porque isso vai te deixar com menos estresse. Então eu não tenho culpa,
a culpa é da outra pessoa, então pronto, já acabei com minha situação de estresse, né? Acho que vocês estão percebendo pessoas que são assim ou se vocês são assim também, né? Eu sou desse jeito. Eu sou desse tipo. Afastamento. A pessoa simplesmente se afasta da situação, foge. É o sistema de fuga, né? Ela se esconde, ela tenta sair de qualquer jeito, né? Se ela não sai, ela simplesmente introspecta, ela fica quieta, ela fica muda, paralisada, tipo, me deixa fora dessa. Sabe quando o gato esconde sua cabeça para se esconder? Eu te- Acha que tá escondido? É assim que esse mecanismo, né? Aí tem as pessoas que têm um autocontrole maior e têm mecanismos de autocontrole. Então, as pessoas respiram, as pessoas sabem que elas estão passando por essa situação, então elas já sabem que ali é um estresse, então elas vão respirar, elas vão buscar práticas de autocontrole, de meditação, né, de bem-estar. Então, elas já sabem, elas já se conhecem. Então, tem esses mecanismos também. Suporte social. Quando eu estou numa situação de estresse, eu busco alguém que vai me confortar, né? Então, eu busco um terapeuta, eu busco um conselho, eu busco alguém para conversar. Esse daqui é o suporte social. A aceitação de responsabilidade é muito mais aceitação, mas é aquela pessoa que coloca a culpa sobre si mesmo, fala que a culpada é você, e daí já acaba a situação. Tá bom, fui eu que fui o culpado, eu também tenho um pouco disso. Fui eu que fui o culpado, tá bom, não precisa mais brigar, beleza. Isso é um mecanismo de enfrentamento também, porque você acaba a situação de estresse. Mas é bom reconhecer, porque, né, é sempre assim. Na hora resolve. Mas o efeito rebote depois pode ser maior, porque como você vai se responsabilizar por tudo, né? Também é ruim. Fuga e esquiva, né? Que é um pouco do afastamento, mas nesse caso é simplesmente, não é só um afastamento, né? É simplesmente não querer saber do assunto nunca mais, né? Então é assim, nem vou enfrentar esse problema. Tem as pessoas que têm a resolução de problemas, então elas tentam mudar a situação ali, elas tentam entender o problema e fazer e resolver o problema, mas é um gasto energético muito grande, porque sempre você precisa resolver algum problema, é um gasto energético muito grande. E a reavaliação positiva, olhar o lado positivo da coisa, que é bom, mas também é um mecanismo de enfrentamento, porque você está passando por uma situação de estresse, com certeza, né? Tem alguns que têm um efeito rebote maior. Nesse caso, eu ainda tenho que estudar um pouco mais para interpretar, mas nesse caso, a reavaliação positiva é uma das formas um pouco mais amenas de enfrentar o estresse, né? Mas também não pode ser tipo poliana, né? Tudo, né? Tudo vai pro, não, mas olha, calma, não é sempre assim, né? Tudo que tem um efeito contrário, adverso. E daí tem um textinho aqui que pega as quatro principais mecanismos de enfrentamento que a gente pode falar hoje, né, para a gente meditar hoje, já começar a aumentar o nível de consciência, né? E eu queria que hoje na meditação a gente passasse por essas situações de quando isso aconteceu com você, quando você fez alguma dessas coisas. Porque todo mundo tem todos os mecanismos, mas a gente usa mais um do que outros, né? E o que depende das situações? Por que eu aciono o mecanismo de enfrentamento? Porque eu não tenho no meu repertório emocional como enfrentar aquilo de outra forma, porque não passou por mim aquilo. Então, pessoas, por exemplo, crianças que foram muito mimadas, que nunca precisaram se frustrar na infância, quando chega na vida adulta e precisa se antepara com uma frustração, não sabem o mecanismo que precisa usar para aquela frustração. Nunca passou por aquilo. Então ele vai para o mecanismo de enfrentamento, porque isso para ele é um estresse.
Então, se você tem um repertório maior de controle das emoções, você vai precisar usar menos os mecanismos de enfrentamento, que eles são acionados quando você não tem um hábito lá cerebral formado para aquele tipo de situação. Então, quanto mais experiências você tem, aí vem a flexibilidade cognitiva, né? Quanto mais experiências você tem, menos você vai precisar usar os mecanismos de enfrentamento. Porque você já passou por muitas situações, você já sabe como lidar com algumas delas. Então, eu vou falar as 4 principais, que daí a gente lê o textinho aqui e a gente medita um pouco. Apaziguamento. O indivíduo apaziguador prefere levar a culpa por todas as situações do que ter que participar ou presenciar uma briga. Racionalização. Algumas pessoas tendem a racionalizar situações que são difíceis para elas no âmbito emocional. Então, ao invés de enfrentar a emoção, ele vai para a razão, né? Tentando colocar os pontos a pontos para dar uma fuga. A teoria comportamental usa esse termo com muita frequência. A fuga consiste em tentar sair de perto da situação que causa desconforto ou ou nos faz sentir ameaçados. E a acusação. Sabe aquela pessoa que prefere transferir a culpa de qualquer problema para as outras pessoas envolvidas, sem nunca assumir responsabilidades ou entender o seu papel nos resultados que o grupo obteve? Os mecanismos de enfrentamento, eles não são ruins de todo modo, porque eles são uma evolução cognitiva para você enfrentar o estresse. Eles só são ruins pelo nosso convívio social, né? Se a gente for uma pessoa que aciona muito o mecanismo de enfrentamento, a gente não consegue se relacionar muito bem com as pessoas. Então, vamos meditar sobre isso, que eu acho que vai trazer muitos insights para a gente conversa mais um pouquinho depois. Mas é isso, gente. É quando o mecanismo de enfrentamento acontece quando o sistema límbico é acionado. Quando o sistema límbico é acionado, quando a gente perde o controle sobre a situação, a gente perde o nosso racional, né? A gente perde o neocórtex, a gente vai para o selvagem. E saber que desses mecanismos, como eu falei antes, vai fazer a gente interpretar o que para a gente é uma situação de estresse. Acho que esse é o principal ponto, né? Não se preocupar qual que é o tipo. Isso daí não importa. Saber que todos eles existem vai fazer com que você perceba quando você acionou o seu, independente de qual é. Perceba que você acionou o seu. E daí você percebe, puxa, isso para mim é uma situação de estresse, mas por que que esse problema, essa situação é uma situação de estresse? Eu deveria saber, conforme uma forma adulta, como saber lidar com isso. E se eu não sei, eu vou repensar sobre isso, eu vou ressignificar isso, eu vou pensar em novas formas de sentir sobre isso. E daí você não precisa mais usar esse mecanismo de enfrentamento. O mecanismo em si é o sintoma. Vocês percebem? É o sintoma da doença. Eu preciso atacar a doença, não o sintoma. Não preciso atacar a febre, a tosse. Isso aí são sintomas. Eu ataco a doença que ele gera. Então, o mecanismo de enfrentamento não é o nosso foco. Nosso foco são as situações de estresse que nos levou a esse mecanismo de enfrentamento. Percebe? Boa. Então vamos meditar, gente. Vamos alongar. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira.
segura, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura. A última vez, inspira, segura, expira, segura. Não controle mais a sua respiração. Deixe o ar entrar e sair livremente do seu corpo.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. Gratidão. Vou reivindicar no Ah, muito Direito de bem. resposta. Espera só um pouquinho que eu vou terminar a gravação e começar outra. Peraí. Tá.